Vamos ver hoje no texto de Paulo, no texto que estamos estudando, Efésios 6, dos versos 10 até o verso 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre como a divindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão interessados e estão imbuídos da vontade, do desejo de nos salvar. Estão envolvidos na nossa salvação. Veja lá, por favor, o verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é, sede fortalecidos em Cristo, o Senhor. A força da igreja, irmãos, está na onipotência do seu Senhor. O Senhor Jesus é onipotente. Ele tem toda a força. E ele, então, ressuscitado, é o capitão da sua guerra. Nós somos subordinados ao Senhor Jesus Cristo. Estamos no exército do Senhor Jesus Cristo. Veja, então, essa questão do poder, o poder que nos é dado pelo Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 6,10, Paulo usou os sinônimos poder e força para enfatizar seu argumento. O poder a ser exibido pela igreja não é inerente aos crentes, mas derivado, vem de Cristo. O poder da igreja, mas não é da igreja, não é de cada um dos membros da igreja, mas é o poder de Cristo que é dado a cada um dos membros da igreja e é dado então à igreja. Paulo resumiu um tema importante da carta, o poder de Deus compartilhado com os crentes. A força para cada conflito presente e futuro encontra-se na união com Cristo, ressuscitado e exaltado. Portanto, irmãos, vemos o Senhor Jesus Cristo totalmente envolvido, totalmente comprometido com a luta que os crentes têm e totalmente disponível para nos dar seu poder. Mas falando com relação à armadura, irmãos, vamos ver os versos 11 e 13. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, irmãos, vemos o Senhor Jesus nos dá o poder e Deus o Pai agora nos dá a sua armadura. Deus o Pai está comprometido também na nossa salvação. Ele deseja a nossa salvação, ele deseja que sejamos vencedores e, portanto, ele nos dá a sua armadura. Como vimos nesses dois versos, a armadura de Deus. A armadura de Deus é disponibilizada para cada um de nós. O poder onipotente do Senhor Jesus Cristo é disponibilizado para cada um de nós. Mas veja também agora o que faz o Espírito Santo. Vimos que Deus Filho, Deus Pai, estão participantes dessa luta, nos ajudando. E agora o Espírito Santo, verso 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18, orando todo o tempo, orando no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como é, irmãos, a espada do Espírito, a palavra de Deus? Quem é que nos dá a palavra de Deus? Quem é que inspirou a palavra de Deus? Foi o Espírito Santo. Como vemos no texto bíblico, homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a mensagem bíblica, para escrever a palavra de Deus. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou essas pessoas a escreverem, preservou o texto bíblico até nós. Veja, irmãos, textos bíblicos de 4.000 anos aproximadamente, os mais antigos. Estão preservados pelo Espírito Santo para o nosso ensino, para a nossa defesa, para que nós possamos utilizá-lo como arma de ataque agora, a espada. O mesmo Espírito Santo é que nos ilumina hoje para que possamos entender o texto bíblico. Portanto, irmãos, veja como é que a divindade plena se envolve na nossa salvação e nas nossas lutas. Cristo nos dá o seu poder, Deus Pai nos dá a sua armadura e o Espírito Santo nos dá a palavra. O Espírito Santo nos ilumina para que possamos entender a mensagem que Deus quer que entendamos. Portanto, irmãos,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão totalmente empenhados em nos equipar para que nós tenhamos a vitória. Dá para você ficar com medo, irmãos? Sabendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três estão se empenhando, estão nos dando poder, estão nos dando armadura, estão nos dando a palavra de Deus, a espada, para que nós possamos participar dessa luta. Dá para ficar com medo, dá para temer, dá para perder a esperança. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para os Efésios. Olha, vocês têm tudo isso, Deus está dando tudo isso, portanto, sede fortalecidos, era um grito de guerra. Permanecei firmes nas lutas. E esse mesmo espírito de luta, esse mesmo espírito de permanecer, de resistir, é que nós devemos ter, porque temos a ajuda de poder do Senhor Jesus Cristo, da armadura de Deus o Pai e da iluminação do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de nós e a gente possa estar tranquilo, fortalecido em Cristo, fortalecido no poder de Cristo. E ao participarmos, estarmos envolvidos em lutas espirituais, termos a convicção de que toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão do nosso lado, nos ajudando para que nós obtenhamos a vitória. Deus esteja com cada um de nós.